Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre libertação de pecados e eu queria falar especificamente com você que está encontrando dificuldade na hora de se libertar de algum pecado específico. Sabe aquele pecado que você sempre volta a cometer, por mais que você queira e se esforce, você sempre volta a cair nele? Pois é, então, nesse vídeo eu quero falar justamente com você sobre isso. Apesar da gente já ter aprendido que a confissão é um princípio importante na hora da libertação, as pessoas elas encaram a confissão como se fosse um ato de reconhecimento do pecado. Mas se reconhecer o pecado fosse suficiente para a sua libertação, então você não voltaria a pecar mais. Porque desde a primeira vez que você pecou e se sentiu culpado, envergonhado por isso, você já reconheceu que aquilo é errado. Então não adianta só reconhecer o pecado. Na verdade, o problema está no fato da gente interpretar errado o que a Bíblia fala sobre confissão. Todas as vezes que a Bíblia está falando de confessar, ela está falando de você conversar com Deus até o seu coração mudar. Veja, a Bíblia diz assim: se com nossa boca confessarmos a Jesus e em nosso coração cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então seremos salvos. Veja que confessar é você falar até o seu coração mudar. Então não adianta você só chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu reconheço que eu errei, me perdoe. Isso não é o suficiente para a sua libertação. Na verdade, o que vai ser importante para a sua libertação é você conversar com Deus sobre isso até que o seu coração seja convencido de que ele precisa largar o pecado, o seu coração precisa ser convencido de que aquilo não é mais bom para você e o seu coração precisa aceitar que Deus preencha o vazio que está aí dentro de você. E aí está o ponto onde eu queria chegar. Eu queria que você entendesse o seguinte: todo pecado, ele nasce do vazio do coração do homem. Quanto mais vazio está o coração, mais força o pecado tem de te dominar e de te fazer voltar ao pecado. Porque quando você não está feliz em alguma área da sua vida, você precisa de alguma outra coisa que compense essa infelicidade do seu coração. E o pecado é a melhor forma que a sua alma encontrou para preencher esse vazio do coração. Então entenda o seguinte: se você é uma pessoa que passou por muita frustração, carência, medo, traumas, bullying ou teve qualquer outro tipo de problema na sua infância ou até mesmo nesse momento atual da sua vida, você vai ficar com o seu coração muito machucado e ferido. E isso vai aumentar a força do vazio do seu coração. E por isso, toda vez que você tentar se esforçar para abandonar o pecado, você não vai conseguir, porque esse vazio vai fazer você sentir uma vontade muito grande de cometer o pecado para poder preencher o vazio do coração. Geralmente, as pessoas que estão escravas de algum pecado, elas sempre são pessoas muito sofridas, que passaram muita privação na sua infância. E é esse vazio, é essa privação, é essa carência que ela tem que dá força ao pecado, fazendo com que você sempre volte a cometer o mesmo pecado. Então, pessoal, para você se libertar de um pecado, você precisa tratar o seu coração, tirar as feridas da sua alma, preencher o vazio do seu coração com aquilo que precisa ser preenchido. Se você é uma pessoa carente, você precisa preencher o seu coração com o amor de Deus. Você precisa orar até que essa carência saia do seu coração. Se você é uma pessoa que comete um pecado por causa do medo de alguma situação, então você precisa orar até que esse medo saia do seu coração. De repente, você está tentando preencher uma inferioridade, um medo, uma carência, e todas essas coisas vão fazer você cobiçar alguma outra coisa para poder preencher esse vazio. Então entenda o seguinte: confessar as coisas para Deus nada mais é do que você conversar com Deus até que todo o seu coração seja preenchido, o seu coração mude e então você não precise mais do pecado para compensar ou acalmar a sua alma. A sua alma muitas vezes está desesperada, precisando de alguma coisa para poder acalmá-la. Então a única forma de você se libertar do poder do pecado é você tratando o seu coração, falando com Deus até que o seu coração seja curado das feridas que causaram lá. Enquanto todas essas feridas aí não começarem a cicatrizar, o pecado sempre vai ter força sobre você e vai te fazer voltar àquela prática para poder preencher esse vazio, certo? Então, 3 coisas são importantes para você se libertar.
Primeiro, preencher o vazio do seu coração, falando com Deus dos traumas que você teve, das dores que você passou, dos sentimentos que você tem guardado dentro do seu coração. O segundo é você orar pela sua vontade. Toda vez que o seu coração está vazio, ele cobiça alguma coisa para preencher esse vazio. Então você vai precisar orar pelas vontades que você tem de pecar, até que o seu coração não tenha mais vontade de cometer aquele pecado. O seu coração vai chegar no momento em que ele vai entender que ele não precisa mais do pecado para preencher aquele vazio. Então a oração ela deve ser constante até que o pecado perca força sobre você. E depois você vai repreender os demônios que lançam setas, fazendo você sempre se lembrar daquele pecado. E se você não fizer tudo isso, querido, se você não tiver um momento de oração com Deus, sempre o pecado vai ter força sobre você. E uma outra coisa importante. É importante você entender que, independente do quanto de pecado você tem, a fé é o que te justifica. Então, independente do quanto de pecado você tem, você não está condenado diante de Deus. O perdão já está dado antes mesmo de você cometer esse pecado, desde que você queira se livrar do pecado. A partir do momento em que eu quero me libertar do pecado, a libertação já começa na minha vida. Deus já começa a trabalhar na minha vida para que eu seja liberto. No momento que eu consigo deixar o pecado, meu coração é totalmente preenchido por Deus. Aquele vazio acaba, a vontade de pecar vai embora, então a libertação se torna completa. E aí o diabo tem que ir embora porque você conseguiu resistir a ele através da sua fé. Entendeu? Então, não existe libertação sem mudança de coração. Não existe libertação sem você preencher o vazio do seu coração. E não existe libertação enquanto a sua vontade ainda é de pecar. Não adianta só você ficar resistindo, se segurando para pecar, porque isso não te liberta. O que vai te libertar é você confessar, ou seja, falar com Deus até que o seu coração mude. Porque isso é o principal para a sua libertação. Tá bom, pessoal? Esse era o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like aí para eu saber. Comente nos comentários o que você achou desse vídeo. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!